Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso estudo em 2 Nefe, capítulo 24, a partir do versículo 24. Os versículos anteriores, o Senhor falou da Babilônia, da queda de Babilônia, falou de Lúcifer, falou vários assuntos aqui. Agora, no versículo 24, ele troca totalmente, o assunto. Ele vai falar sobre os assírios, tá bom? Que Deus livraria Jerusalém contra os assírios, tá bom? Então vamos começar aqui no versículo 24. Algo que faz a gente entender também é se inteirar da história. Por exemplo, falando sobre que Deus protegeria Jerusalém, né, Judá dos assírios, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19. E também em Isaías, né, profetizando sobre isso, no capítulo 36 e o capítulo 37, falando ao rei Acaz, né? O rei Acaz, ele foi um rei muito iníquo, e o profeta Isaías chegou até ele profetizando, né, para ele não ter medo da Síria, né? Vamos ler o versículo aqui, aí eu volto no assunto. O versículo 24 diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim há de suceder. Como determinei, assim será. Bom, então o que o Senhor falar iria acontecer. Ele já havia profetizado. Isaías, ele vai até o rei Acaz. Acaz, ele está com medo por causa que Síria e o reino de Efraim, o reino do norte, se uniram e iria combater Jerusalém. Mas o Senhor fala por meio de Isaías ao rei Acaz para ele não temer essas duas nações, porque são como tições fumegantes, né, que logo iria se apagar, tá bom? Que eles não venceriam ele. E aí Isaías tenta falar para ele, dizendo: pede um sinal que Deus vai te mostrar, né, que eles não vão derrotar você. E aí então o rei Acaz, ele não pede nenhum sinal, mas ele não confia no Senhor. Ele vai e faz a aliança com a Assíria, tá bom? Com a Assíria para vencer Síria e vencer também o reino do norte. Então a Síria vem e leva, né, as 10 tribos cativas, né, assim que as 10 tribos são perdidas, e derrota ali, tá bom? Eles. Então eles ficam derrotados e não vêm contra Jerusalém. Só que esse acordo que Acaz faz por não confiar no Senhor com a Síria sai muito caro para ele, né? Eles são muito explorados, eles viram vassalos, né? Praticamente eles têm que servir a Síria com impostos, várias coisas que eles vão fazendo ali, tá bom? Então, aqui o versículo 24, o que ele demonstra é que o que o Senhor profetiza vai acontecer, né? E às vezes a gente fica com medo, né? O Acaz, por exemplo, ele foi e fez aliança com a Assíria, que não era para fazer, e agora eles estavam em grandes apuros. E nessa profecia aqui fala da destruição da Assíria, tá bom? O Senhor não permite que a Assíria vença Jerusalém. Ela havia vencido o reino do norte, mas ela não venceria o reino do sul, o reino de Judá. Continuando aqui o versículo 25, diz assim: que o assírio trarei à minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. E então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga apartar-se-á dos seus ombros. Bom, aqui fala, quando ele fala que os assírios trarei à minha terra, nas minhas montanhas, significa a terra de Judá, né? Que os assírios viriam para sitiar a cidade de Judá, sitiar ali Jerusalém, mas o Senhor não permitiria que eles vencessem, tá bom? Aliás, quando eles estão ali, né, nessa época o rei Acaz já havia morrido, né, o seu sucessor ali, né, Ezequias, que estava em grandes apuros ali, mas diferente de Acaz, Ezequias confiava no Senhor. Ao receber uma carta, né, de intimidação do rei da Assíria, ele apresenta essa carta no templo perante o Senhor e fala: olha o que o rei da Assíria tem falado de nós, tem falado do Senhor. E ele curva-se perante o Senhor, busca o Senhor, e aí então o Senhor intervém e vai destruir o exército dos assírios, tá bom? E conforme eu falei, essa história está lá no 2 Reis, capítulo 18 e 19. O que acontece ali? Bom, o cumprimento dessa profecia é quando eles estavam prestes a atacar Jerusalém, já estava cercada Jerusalém. Ele recebe uma notícia de que
outros povos estão se rebelando. Então ele tem que pegar o seu exército, o rei da Síria, e levar para outra parte onde ele iria ter que combater. Porém, naquela noite, naquela mesma noite ali, um anjo do Senhor, ele vem e mata 185 mil, né, dos soldados da Síria. Quando ele levanta de manhã, estão todos mortos ali. Então o rei da Síria volta, né, ele vai lá para Nínive, ele vai para lá e cultua no templo dele ali. E os dois filhos dele acabam matando ele lá, né, e foge. E outro filho dele acaba reinando no lugar dele, tá bom? Então essa profecia aqui, né, é esse o cumprimento, quando fala aqui que ele tirou da terra, levou para as montanhas de Judá e que ele pisaria eles ali, os assírios, que derrotaria. Então veja que o Senhor, o que ele fala vai se cumprir, né? Não precisaria o rei Acás ter feito a aliança com a Assíria, né, para vencer o reino do norte e nem vencer Síria, tá bom? Não precisava. E por conta disso ele deixou um legado ali de apuros, né, para a nova geração, Ezequias ali e os demais de Jerusalém. Então o versículo ele é claro, né, falando sobre o cumprimento dessas profecias. Por que essas palavras foram escolhidas por Nefe e são tão importantes para nós? Porque as mesmas coisas que aconteceu no passado, né, é um símbolo das coisas que vão acontecer também nos últimos dias. Nenhum dos inimigos do Senhor vai subsistir, vai sobrepujar. Todos os inimigos vão cair. Todos os iníquos vão ser destruídos. O que nós precisamos fazer é não estar entre os iníquos. Vamos continuar aqui o versículo 26. Ele diz assim: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O propósito aqui, né, é mencionado sobre as derrotas de todas as nações que vêm contra o povo do Senhor aqui, né? Aqui quando ele fala que a minha mão está estendida, muitas vezes quando ele fala que está estendida é para ajudar, mas aqui está estendida pesando contra as nações, pesando contra os inimigos, tá bom? Então tem esse sentido aqui nessa parte. O versículo 27 diz assim: pois o Senhor dos Exércitos determinou quem invalidará, e a sua mão está estendida, e quem a fará voltar atrás. Novamente a mão estendida aqui significa pesando, né, castigando aquelas nações ali. Tem vezes que a mão estendida significa levantar, trazer de volta o povo, que vai ser o caso que ele vai mencionar aqui também. Então ele está falando aqui, né? Se o Senhor determinou, quem vai invalidar? Não tem como. Se ele profetizou, vai acontecer, tá bom? Devemos prestar atenção também em algumas profecias que é feita por meio dos profetas, que não são determinativas, mas são de acordo com as consequências das pessoas. Por exemplo, o Senhor prometeu por meio do profeta Jonas que a cidade de Nínive seria destruída se o povo não se arrependesse. Eu tenho certeza que se eles não se arrependessem, a cidade de Nínive teria sido destruída. Porém, o povo se arrependeu. E aí, então, aquela profecia se cumpre, porque já que eles se arrependeram, a cidade não foi destruída. Então, tem profecias que são de acordo com o proceder do povo, né? Ou seja, o Senhor tem uma promessa de salvação para nós, a todos os que se arrependessem. Se eu me arrependo e me volto para o Senhor, eu estou salvo. Se eu não me arrependo, eu não tenho como ser salvo, tá bom? Então, tem profecias que elas são determinativas, né? Dependendo do que a gente faz, tá bom? Mas aqui o Senhor falou, né? Que quem vai invalidar o que ele falou? Não tem como invalidar. Se ele falou, vai acontecer. Continuando aqui, vamos aqui para o versículo 28 ao versículo 32. Aqui ele muda de novo o contexto falando dos filisteus, tá bom? Vamos lá, o versículo 28 diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Acás, foi dado a sentença. Essa palavra aqui, sentença no hebraico, ela significa aqui condenação, tá bom? Então, aqui no ano que o rei Acás morreu, ele deu essa condenação aqui às nações. Versículo 29. Não te alegres tu, Palestina, toda. Aqui essa palavra Palestina, né?
ela vem do sentido de filisteu, tá bom? Lá no, em Isaías, quando está mencionando lá não fala Palestina, lá fala a palavra Filistia, tá bom? Que significa também os filisteus, tá bom? Então, só para ficar claro aqui, que quando ele está falando, não te alegre tu, Palestina, ele está falando dos filisteus, tá bom? Que viviam naquela área ali. Porque está quebrantada a vara que te feria. Bom, a vara que feria é que os filisteus, eles estavam sendo dominados por Judá, tá bom? E agora que Judá seria derrotado pela Babilônia, né? Aí a profecia está dizendo, olha, vocês não se alegrem não, tá bom? Porque agora vai ser pior para vocês, vai haver uma extinção, porque a Babilônia não domina somente Jerusalém, ela vai dominar todos os povos circunvizinhos ali, tá bom? Inclusive é a Babilônia que derrota a Assíria, né? O Senhor usa a Babilônia ali como instrumento na sua mão para derrotar a Síria, e também usa a Babilônia para castigar o seu povo em Jerusalém, para que eles possam se arrepender. Bom, então continuando aqui, ele diz então, não te alegres tu, Palestina, ou seja, os filisteus, porque está quebrada a vara que te feria. Eles eram vassalos, né, de Jerusalém. Pois a raiz da cobra sairá um basilisco, e do seu fruto será a serpente voadora flamejante. Aqui, né, significa que da raiz do... Ou seja, saiu do fogo, vai cair... Saiu da frigideira, tem um termo assim, né? Saiu da frigideira, caiu no fogo. Eles deixaram de servir Judá, mas agora eles iam cair na mão da Babilônia. E Babilônia não teria misericórdia deles, tá bom? Esse que é o sentido desse versículo aqui. O sentido é para mostrar a diferença que o Senhor está corrigindo o seu povo. Por exemplo, Jerusalém ele não vai deixar com que seja exterminado, né? Essa parte que diz aqui, até a raiz, significa os seus descendentes, tá bom? Então, sobre os palestinos é dito que, ou seja, sobre os filisteus é dito que seria até a raiz destruída, ou seja, não restaria nem descendente. Já o Senhor teria misericórdia aqui da casa de Judá, de Jerusalém. Versículo 30, ó, que menciona isso. E os primogênitos dos pobres comerão, e os necessitados repousarão seguros. E matarei de fome a tua raiz, e ele destruirá os teus remanescentes. Então, veja aqui que ele fala, quando ele fala, os primogênitos dos pobres comerão, e os necessitados repousarão seguro, está falando de Jerusalém, que o Senhor pouparia Jerusalém, né? Eles seriam levados em cativeiro, mas o Senhor pouparia, porque depois o Senhor faria eles voltar para a terra novamente. Mas falando sobre os filisteus, ele muda o tom, né? Ele fala, matei de fome até a raiz. A palavra raiz aqui significa os descendentes, tá bom? Então os filisteus seriam mortos até a sua descendência, não restaria descendência. Esse é o significado aqui. Vamos lá, versículo 31. Uivai, porta, e glória, e gritai, ó cidade. Tu, Palestina toda, está dissolvida, pois do norte vem a fumaça, e ninguém ficará solitário no templo que lhe foi designado. Então, quando fala aqui da Palestina, dos filisteus que estavam ali, ele fala, do norte vem a fumaça, está falando do exército, né, da Babilônia que viria contra eles aqui. E quando fala que ninguém ficaria sozinho ou solitário, significa um exército disciplinado, um exército bem coordenado, né, que não viria sozinho, ele seria muito bem armado e destruiria ali os filisteus. Versículo 32, finalizando aqui esse capítulo, diz assim, quem responderão, pois, a mensageiros das nações, né? Ou seja, o que eles vão responder os mensageiros das nações? Os mensageiros das nações aqui seria os embaixadores que vão ver a notícia da guerra. O que eles vão notificar para a Babilônia ou as outras nações aqui? Aí diz assim, que o Senhor fundou Sião e que os pobres do teu povo confiarão nela. Ou seja, esses embaixadores, eles iriam falar sobre que a destruição foi total entre os filisteus, mas que o Senhor, ele teve misericórdia, é o que nós das nações vamos dizer,
que o Senhor teve misericórdia de Jerusalém, do povo do convênio. A aflição que veio sobre eles ali era somente para disciplinar o povo, tá bom? Era somente para disciplinar. Bom, nós estamos aí para 15 minutos de mensagem. Eu vou finalizar por aqui, por esse capítulo. Amanhã eu compartilho alguns versículos do capítulo 25, tá bom? Finalizando a designação. Separei alguns versículos aqui, mas eu acredito que não vai dar tempo muito não. A partir do versículo do capítulo 25 aqui, Nefe, ele vai explicar as palavras de Isaías. Ele fala que é difícil, mas ele fala que eu vou falar de uma maneira clara para que vocês possam entender. E aí ele começa a falar da vinda do Messias, que ele vai ser crucificado e que o povo novamente seria disperso depois da morte de Jesus Cristo, né, da ressurreição. O romano viria, dominaria. Eles seriam dispersos novamente por conta disso. Depois se reuniria de novo. Ele vai mostrando a misericórdia de Deus, ele vai compartilhando as palavras de Isaías, ele vai trazendo aqui, né? Na designação da semana que vem também ele vai trazendo, como ele falou da coligação de Israel, ele vai falar como isso acontece nos últimos dias, né? Que pessoas vão falar uma Bíblia, temos uma Bíblia para outra Bíblia. Então a gente vai entrar isso na semana que vem, na designação da semana que vem, que vai estar muito boa também, tá bom? Então aqui ele começa a explicar da sua própria maneira de profetizar, para que nós possamos entender. Então, uma das coisas para nós entendermos melhor Isaías é ler o livro de Mormon aqui, porque Nefe ele profetiza de modo claro para que nós possamos entender, tá bom? E aí, começando no versículo 25, no capítulo 25, ele começa a mostrar essa clareza, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, falando, né? Eu acho que o ponto central aqui é o que Deus falou está determinado. Então, se ele falou que os iníquos vão ser destruídos, então nós devemos saber que a gente tem que ficar do lado bom, que se ficar entre os iníquos também seremos destruídos, tá bom? E todas essas coisas que ele foi falando é um símbolo sobre a segunda vinda, de acontecimentos nos últimos dias, que também não vai ser poupado os iníquos. Tá bom? Mas que o Senhor ele tem misericórdia do seu povo e quer poupar o seu povo. Mas é uma coisa retributiva, né? Você tem que fazer por onde também, tá bom? É isso. Gratidão por todos os dias estarmos estudando juntos aqui. Eu compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.